Você tá percebendo que as suas ereções já não são mais as mesmas? Você tá com saudade daquela ereção rígida que você tinha antes? Então me acompanha aqui nesse vídeo que eu vou te dar 5 dicas de melhorar as suas ereções, melhorar a rigidez peniana. Olá, meu nome é Felipe Vasconcelos, eu sou médico, urologista e andrologista. Seja bem-vindo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu vou trazer um assunto que muito homem acaba se queixando em algum momento da vida. Vê se isso já aconteceu com você. De você ter uma ereção, essa ereção ser suficiente ali para você conseguir ter uma relação sexual, mas você perceber que você consegue um pouco mais. Você não fica tão feliz com aquela ereção. Parece que você não atingiu 100% das ereções que você conseguiria. Aí você compara com aquelas ereções que você tinha antes. Então nesse vídeo eu vou te dar 5 dicas para você melhorar a rigidez peniana. A primeira dica vai para você que já passou dos 40, 50 anos de idade e notou que as suas ereções elas não estão mais as mesmas. Você compara lá quando você tinha 20 anos de idade ou até um pouco depois ali e você percebe que tá um pouco mais difícil. Você consegue ter a ereção, mas ela demora um pouco mais para acontecer. E o que acontece nessa situação? É muito comum que homens nessa faixa etária comecem a se cobrar demais. Eles querem ter o desempenho de quando eles tinham lá os 20 anos. Só que isso não vai acontecer. E acontece o contrário em alguns casos. Acontece de você estar ali numa relação, notar que essa ereção ela não tá 100% e você começar a ficar nervoso, você começar a ficar estressado, você começar a ficar preocupado se você vai conseguir atingir aquela ereção. Quando você se cobra, quando acontece tudo isso, naturalmente aí é que você não vai conseguir mesmo. Sabe por quê? Porque nessa hora você começa a liberar algumas substâncias como adrenalina, noradrenalina, que elas são prejudiciais para suas ereções. Então não adianta você querer se cobrar. O ideal é você entender o seu corpo, saber que você está nessa fase de vida e que as ereções elas talvez não sejam como antes e que talvez nesse momento as suas ereções demorem um pouco mais de tempo para atingir aquele potencial todo. O mais importante é você se conhecer e, sabendo disso, você investir o seu tempo na relação em outros momentos, como aquelas famosas preliminares ali, onde você ganha um pouco mais de tempo para conseguir ter uma ereção rígida o suficiente, rígida, que você deseja. A outra dica, segunda dica que a gente vai falar aqui, eu vou falar para você que está acostumado a tomar alguma bebida alcoólica antes de ter relação. É muito comum que a gente consuma bebidas alcoólicas no nosso dia a dia, isso faz parte do nosso convívio social para algumas pessoas. Só que tem gente que começa a beber ali, começa a ingerir bebida alcoólica e que começa a ter dificuldade de ereção. E isso acontece porque o álcool, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ele não é um estimulante, muito pelo contrário, ele é um depressor do nosso sistema nervoso central. Você já notou que existem fases ali da pessoa que está bebendo álcool? No começo ela fica meio agitada, mas no final ela acaba ficando meio sonolenta, menos interativa, e isso vai acontecer nas nossas ereções também. Então se você faz o uso de bebida alcoólica e está tendo dificuldade de ereção, procure tirar a bebida alcoólica. Procure tirar do seu convívio e do seu ambiente social, porque isso vai facilitar as suas ereções também. E da mesma forma, alguns medicamentos como ansiolíticos, medicamentos para ansiedade, medicamentos para depressão, eles também podem diminuir a chegada de sangue ou dificultar a chegada de sangue ali para o pênis. Se você começou algum tratamento nesse sentido, eu comecei um tratamento para ansiedade, estou tomando um medicamento aqui e depois disso comecei a notar que ficou mais difícil de eu ter as minhas ereções, converse com um profissional de saúde com quem você está acompanhando aí, o psiquiatra ou o psicólogo, e fale se existem outras alternativas ao invés dessa medicação que você está tomando, porque isso pode sim interferir nas suas ereções. Vamos passar então para a próxima dica, que é para você aí que está sedentário, você não pratica exercício físico nenhum há muito tempo. E eu quero te dizer que o exercício físico ele pode sim te ajudar nas suas ereções. Mas isso é muito genérico, todo mundo fala isso, mas não. Para a ereção isso funciona e funciona muito. Se você é sedentário, procure um profissional de saúde para poder te orientar como iniciar, para você também não se lesionar, não ter nenhum prejuízo para a sua saúde. Mas as atividades físicas elas podem te ajudar, principalmente quando você pratica elas de forma regular e por um período de tempo aí superior a 3 a 6 meses. Você já vai começar a ver a diferença. Qual que é o segredo aqui, turma? Onde que as ereções elas podem ser melhoradas com exercício físico? O exercício físico ele vai ajudar na circulação do sangue. A gente sabe que para você ter
uma boa ereção, para o pênis ficar rígido, precisa chegar sangue ali. Acontece que as artérias do pênis, elas são artérias bem pequenininhas. Com o tempo, é comum de acontecer de haver uma resistência ao fluxo sanguíneo ali para a região. Então imagina um fluxo de sangue chegando num lugar que existe ali uma certa resistência. Você acha que o sangue vai preferir ir para esse lugar onde tem mais resistência ou ele vai fugir dessa região? E é exatamente isso que acontece. Se o sangue vai chegar no pênis e existe ali uma grande resistência, não adianta, o sangue não vai chegar ali completamente. Então melhorar a rigidez significa melhorar a chegada de sangue para o pênis. E o exercício físico é um grande aliado que você pode ter, não custa nada, né? Não custa nenhum real para você começar a fazer uma atividade física, e isso já pode beneficiar você aí na sua vida sexual. E passando então para a nossa próxima dica, a gente vai falar sobre a alimentação. Ah, mas a alimentação também é uma coisa muito geral, todo mundo fala, mas aqui eu queria falar especificamente para você que está tendo uma certa dificuldade aí na parte sexual. A alimentação, ela é extremamente importante. Existem alimentos sim que podem melhorar a sua vida sexual. A gente vai falar de dois alimentos aqui que eu já gravei vídeo no canal aqui falando sobre eles, que é a melancia e a beterraba. Ambas são fontes aí, grandes fontes de óxido nítrico, que é um importante vasodilatador para a região peniana. Assim como esses alimentos, existem as folhas verdes, as castanhas, que podem auxiliar também no seu organismo aí na chegada de sangue para o pênis. Além disso, existem estudos, existem trabalhos que mostram uma certa relação entre a dieta low carb, aquela dieta com baixo teor de carboidrato, com a melhora da performance sexual masculina. Então, se você ainda não pesquisou nada, se você não sabe do que eu estou falando, comenta aqui embaixo se você quer saber um pouco mais sobre a dieta low carb, eu gravo o vídeo aqui falando para vocês também. Mas essa é uma dieta, esse é um tipo de alimentação que pode fazer com que você melhore as suas ereções, melhore a chegada de sangue aí para o pênis. E a nossa última dica aqui, eu vou falar para você sobre saúde emocional. Você sabia que a sua saúde emocional ela pode interferir com as suas ereções? Eu já dei uma breve mensagem sobre isso lá na primeira dica, quando eu estava falando dos homens com 40, 50 anos de idade. Agora imagina se você vive estressado, se você vive ansioso e você quer ter uma boa relação sexual. A gente não é separado, né? O nosso organismo ele é um todo, então não adianta você que é estressado, ansioso, na hora de uma relação você querer que seu pênis funcione como se você não tivesse problema nenhum. Então, pessoas que vivem estressadas e ansiosas têm um menor grau de rigidez peniana. Isso porque é liberado substâncias aí, são liberadas substâncias no seu organismo que podem fazer com que a chegada de sangue diminua para o pênis. Eu queria contar um caso aqui para vocês de um paciente que eu atendi uma vez só para ilustrar um pouco a situação. Chegou um paciente uma vez no consultório, ele tinha por volta dos 30 anos de idade e ele reclamou da rigidez peniana. Pô, doutor, tô sentindo aqui que a minha rigidez ela não tá mais a mesma, eu já tive uma rigidez melhor, já tive uma atividade sexual melhor e eu não sei o que tá acontecendo. Pois bem, a gente começou a conversar, conhecer um pouco mais da história dele e era um paciente que estava enfrentando uma certa dificuldade no trabalho. Ele estava prestes a ser mandado embora, estava sofrendo uma pressão muito grande ali no trabalho. Na casa, ele não tinha um relacionamento muito bom com a esposa, porque a esposa também estava enfrentando um problema relacionado ao trabalho, estava quase sendo mandado embora também. E, além disso, eles tinham uma filha de 7 anos de idade e essa filha dormia junto com eles na cama. Então, você imagina para esse homem conseguir ter uma relação sexual. Tinha que ter uma conjunção de fatores ali, uma conjunção de fatores para ele conseguir ter uma relação sexual. Então imagina, a esposa devia estar num bom dia, ele devia estar menos estressado, menos ansioso, a filha não devia estar perto deles para eles conseguirem ter a relação. Então isso atrapalha muito a dinâmica, né? O homem fica num ambiente mais ou menos artificial ali, com uma carga muito grande, uma pressão muito grande e naturalmente numa situação como essa, você não vai conseguir ter uma ereção muito boa. Então para você que está passando por uma certa dificuldade relacionada a estresse, a ansiedade, comente isso com o seu médico, procure ajuda, porque isso pode fazer com que você melhore as suas ereções. Agora, turma, para finalizar esse vídeo, eu queria falar assim, que nada disso que eu falei aqui pode funcionar no seu caso. Ah, mas como assim? Existem pessoas que, mesmo tendo uma boa alimentação, mesmo fazendo exercício físico, mesmo ela controlando todos os fatores externos, mesmo assim ela não consegue ter uma ereção muito boa. E para esses casos, a gente tem tratamento também. Quais são os tratamentos? A gente tem tratamentos com medicamentos, né, os tradicionais, medicamentos fitoterápicos,
fitoterápicos, enfim. Para os pacientes que as medicações não resolvem, a gente tem as injeções penianas. Para pacientes mais graves, a gente tem a prótese peniana. O que eu queria dizer? Que é muito comum que nesse meio que a gente está falando aqui, pessoas venham na internet e acabem procurando conteúdo sobre esse assunto. Ah, como melhorar as ereções, eu quero melhorar. Meio que escondido ali, meio que no anonimato, querendo uma solução rápida e fácil para o problema. Pode ser que você consiga, e a grande maioria dos homens tem sim uma melhora com tudo isso que eu falei. Mas se você não tiver melhora com nada disso, procure ajuda, porque existem outras alternativas. Você vai precisar de um profissional de saúde para poder te orientar. E o sexo, a atividade sexual, ela faz parte da saúde do homem. Ela faz parte do convívio social de um casal ou de uma pessoa que é solteira. É importante para a sua saúde, é importante para a sua vida, para o seu relacionamento. Então procure ajuda, não fique calado, não fica com medo, não fica com vergonha também. É um problema de saúde muito comum e a gente está aqui para ajudar. E assim como eu acabei de falar, né, a gente está aqui para ajudar. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, e se esse vídeo te ajudou, eu peço que você se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo, compartilhe o nosso conteúdo com quem você achar que vai se beneficiar dele. Eu espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui e até a próxima semana.